Saudações, família gloriosa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, sabadão tem jogo e vale vaga, né, pessoal, nas quartas de finais, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Botafogo. Quem será que passa, né, pessoal? Mas nesse vídeo aqui que eu fiz para vocês tem várias opiniões. Eu peço para você que deixe nos comentários a sua opinião também. Vou deixando aos créditos ao canal Os Donos da Bola, também aos canais de SBT Rio e também aos canais de ESPN, pessoal. Notícias e informações sempre atualizadas do Fogão você encontra aqui no Fogão Brasil. Bora pro vídeo, mas antes se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e, se possível, aquele comentário que é de extrema importância. Como eu disse, pessoal, a sua opinião é de extremamente importante para a gente. Se possível, aquele comentário também, pessoal, do jogo de sábado que vai acontecer. Bora pro vídeo. Palmeiras e Botafogo, sábado, 1h, na Rede Globo. Na Rede Globo, 1h da tarde. Pra você, um teaserzinho pra eu chamar a Gabi. Pra mim o Palmeiras passa. O Palmeiras esse ano é melhor que o Botafogo, melhor que o Palmeiras do ano Mas passado. está jogando melhor nesse Botafogo momento? é pior do que o Botafogo do ano passado. Mas na Copa, no Copa do Não Mundo. embalou e vai embalar agora. Tá certo. Souza, Pra mim dá empate e Botafogo passa nos pênaltis. pra você, Sérgio, 33 jogos, 333 jogos com a camisa do Palmeiras, 458? 400, 700. Sérgio, O Botafogo, na minha opinião, vem fazendo um trabalho melhor. Verdade. Mas o Palmeiras tem uma vantagem. O ataque do Palmeiras ele é um pouco mais Faca de envolvente. rocambole. Agora, que é? Faca de rocambole, que diz o Maravilha. é do Palmeiras? É, do Palmeiras. então o Palmeiras tem variações que eu acho que aí é a diferença onde o Palmeiras passa, na minha opinião. Pra mim, o Botafogo tá jogando mais, tem muito mais consistência defensivamente. O time do Palmeiras, individualmente, do meio pra frente, talvez seja um pouco melhor. Sei. Mas os dois volantes, mesmo o Gregory não jogando, o Marlon Freitas, que é um monstro, né, que o Corinthians não quis. O Corinthians não quis o Marlon Freitas, o seu Alessandro não quis Marlon Freitas e Richard Rios. Não quis isso? Alan Patrick, não quiseram. Acharam que o Corinthians não precisava contratar. Que veio do Atlético Goianiense, que o Wagner Mancini era treinador dele lá. Richard Rios saiu do Guarani, que por sinal, se for vendido agora, o Guarani pega 26 milhões de reais. Eu Maravilha. acho hein? que vai ser, viu, Neto? Não vai ser vendido porque é um baita do jogador. Gabi, o que você está vendo nos treinamentos? Qual a visão em relação ao Abel, que pode renovar o contrato? E também, se o Vitor Roque joga, o Flávio Lopes joga, se o Rafael Veiga, se é verdade realmente que é ponto forte do Botafogo para você, Souza. Nesse campeonato, a marcação. A marcação do Botafogo tem sido uma marcação quase que perfeita, né? Só tomou gol contra o Atlético de Madrid, mas marcou muito bem. E a transição, né? O Igor Jesus joga sozinho na frente. O Palmeiras vai ter... É um estilo diferente, né? É um estilo de jogo diferente, que foi usado para esses dois jogos, né? Os portugueses, eles são muito estrategistas, né? O Abel também é um deles. Estrategista, para mim, é o Capitão Nascimento. Mas o Abel, ele gosta de ter um plano. Você é o soldado 3? Que é o que eu tô falando? Você vai... Não, sou não. Eu não vou dormir, não. Você vai dormir? Não vou dormir, não. Não vou dormir, não. Lembra ele, que o cara com a granada? Granada. Granada. O senhor vai me explodir. Sabia que o senhor vai me explodir aqui? Vai explodir. Wagner Moura, baita de um ator que ganhou prêmio agora aí. O senhor quer me explodir? Não quero explodir. O senhor quer me explodir? Não quero explodir. Então vai. Então, Botafogo é um time muito rápido do meio campo para frente, com o Savarino, que já fez gols. Bom de bola, Savarino. É muito bom jogador. Igor Jesus, que está fazendo o último Mundial com a camisa do Botafogo. Botafogo é um time que precisa ser olhado com carinho pelo Abel, senão... Palmeiras... Agora, Sérgio, Tá. qual é a força do Palmeiras num jogo de mata? Que é 90 minutos, se empatar a prorrogação e se empatar é pênalti. Porque, meu irmão, do que eu vejo o Botafogo e Palmeiras jogar, eu acho que vai até os pênaltis. Então, se- Tipo, dois times que marcam pra caramba, que não vai querer esse ataque? 3 dias esse jogo 90 vai ser. minutos, mais uns 30 minutos de prorrogação, e aí os caras vão estar mortos no pênalti. E nos pênaltis a gente sabe que o time de vocês dois pipoca. Mas a Leila tá lá para ensinar. A Leila tá lá pra chutar o pênalti. para ensinar. Mas, Neto, eu vejo assim que o Botafogo tem uma defesa mais sólida e os laterais são muito fortes, né? O setor de meio campo também do Botafogo, ele tem um poder de marcação um pouco melhor que a do Palmeiras. Saída de bola, saída de jogo, né? Avançando nas linhas, o Botafogo tem feito um bom trabalho. Seu sapato é demais, velho. De Polini?
Craque, para complementar, vocês vinham falando da marcação forte do Botafogo e no começo você também citou a ausência do Gregori, suspenso por uma bobeira, né? O segundo cartão amarelo contra o Atlético de Madrid por fazer cera, agora não pode ser utilizado. E o técnico Renato Paiva, ele escalou 3 volantes nas partidas contra o PSG e também contra o Atlético de Madrid. Ele só foi com 2 volantes contra o Seattle Sounders, o adversário mais fraco, mais tranquilo do grupo. A ver se ele vai aberto assim mais uma vez para encarar agora o Palmeiras nas oitavas de final. Para fechar, você falou sobre a estrutura do Verdão aqui. Só uma curiosidade para vocês. O Palmeiras trouxe para os Estados Unidos 2 toneladas de equipamentos aqui para Greensboro e montou em 4 andares do hotel em que está hospedado e que a gente já mostrou aqui no... Resultado, vai, Palmeiras e Botafogo. Pra mim, 2x1 Botafogo. 2-0 Palmeiras. Botafogo passa. 2-1 Palmeiras. Então, Botafogo, e eles vão voltar com 2 toneladas lá dos Estados Unidos. Renato Paiva, né? Eu tenho que preparar o time para encarar o PSG, aí depois Atlético de Madrid e agora Palmeiras. São adversários diferentes, né, Robert? Exatamente. O técnico às vezes não quer mudar o estilo de jogo, mas dependendo do adversário, é claro que o jogo fica diferente e ainda tem essa dúvida que até a hora de sair a escalação a gente vai debater quem entra no lugar do Gregori. Exatamente, Flávio. É o seguinte, né? Eu tenho um gosto pelo esse menino argentino que tá entrando bem pra caramba, tá muito bem. Montoro, analisando aí o estilo de jogo do Palmeiras. Montoro bem mais ofensivo que o Gregori, né? Só que assim... O meia e o Gregori volante. O Palmeiras, ele pode repetir a estratégia que fez contra o PSG. Repetir contra o Palmeiras. Que o Palmeiras, vamos dizer, mais pressionado porque também não teve uma boa primeira fase, né? Realmente, quase não consegue o empate no último jogo. E o grupo do Palmeiras era muito mais fácil que o do Botafogo. Muito mais fácil. É a pior performance de brasileiro no Mundial, Palmeiras. Concordamos. Então, assim, não tá com aquela moral que o Botafogo tá. Bom, então vamos traçar uma estratégia. Qual seria? O Montoro, espera um pouquinho atrás, sai, segura a bola lá na frente, recua as linhas e vamos ver no que dá e deixar o Palmeiras mais nervoso com o passar do tempo. Ou voltar um volante, né? Você acredita que vai... Ou o Cuiabano, né? Não, o que eu falei aqui no off eu começaria com os 2 volantes, o Alan e o Marlon Freitas, e aí botaria o Cuiabano dobrando o lado esquerdo, com o Alex Telles. Então o Cuiabano aberto na ponta esquerda, e aí o Savarino no meio, armando as jogadas, Arthur no lado direito e o Igor Jesus centralizado. E o Cuiabano, fisicamente falando, ele dá conta também de fazer a recomposição bom na marcação, defensiva. E é uma escalação, uma estratégia que deu certo com o Renato Paiva antes da Copa do Mundo. Já jogaram os dois juntos, na né? Libertadores, o Cuiabano. Jogos decisivos da Libertadores agora. O Cuiabano foi decisivo, fazendo um gol, inclusive, nessa posição. E a gente volta naquele debate da confiança. O Cuiabano está confiante, está fazendo bons jogos. Eu começaria desse jeito, particularmente, eu não botaria mais um volante, por exemplo, Danilo Barbosa. Eu acho que jogar dessa maneira, teoricamente, você vai chamar o Palmeiras muito pro seu campo seu campo, né? Chamar o adversário. Então eu começaria com o Cuiabano, até para explorar o lado direito do Palmeiras, que é um lado que a gente sabe que não tem uma marcação tão boa como do outro lado. Então eu começaria com o Cuiabano, te respondendo de maneira sucinta. Até pro Paiva traçar ali, a gente também não sabe como vem o Palmeiras, né, Robert? Que tem jogadores que saem do banco, às vezes mudam. A sensação nos últimos jogos, o melhor é sempre que alguém entra depois, né? Verdade, O Maurício entrou no lugar do Rafael Veiga. Paulinho foi bem. Paulinho. Tem o Alan também lá, um moleque da base, que deu uma pifada ali pro Paulinho. O time acordou quando eles entraram, né? Exatamente. No último jogo. Exatamente. E aí também o Maurício, que tem um faro do gol. O moleque é um meia esquerda muito bom pra caramba. E ele no Paulista estava sendo o melhor jogador do Palmeiras, até se machucar. E o Palmeiras caiu também por causa da ausência do Maurício, jogador do Internacional. Ex-Internacional, né? Entrando bem, eu acho que até começa o jogo, né? Acho que o Maurício ele vai começar esse jogo aí, porque o moleque tá muito bem e tá pedindo passagem. Paulinho também tá entrando muito bem, só que eu acho que por causa do ritmo de jogo ele não vai iniciar, mas é uma peça importantíssima. Tem o Tigrinho, né? O Vitor Roque, que ainda não deslanchou. Não emplacou. Mas uma hora vai deslanchar. Ele tem muita qualidade. Deve ficar no banco, né? Exatamente. Então são várias opções.
Flaco Lopes, tem várias opções aí pro Abel, vamos ver o que vai ser. Sei que vai ser um jogo muito tenso, muito nervoso, um jogaço, um jogo pegado, já virou rivalidade, Botafogo, Palmeiras, Palmeiras, Botafogo. Então, assim, a expectativa é de um grandíssimo jogo. Eu tenho sempre a curiosidade de saber como os torcedores europeus veem essa competição, né? O Mundial no formato antigo, né? Às vezes a gente vê reportagens do pessoal não está nem aí, não está ligando. E às vezes a gente começa a pensar diferente quando vê uma notícia como essa aqui, que os torcedores do Porto recepcionaram um time com forte protesto depois da eliminação. Quem foi melhor até agora na Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Flamengo? Palmeiras? Fluminense ou Botafogo? Tempo na tela. Pra gente eu vou pelo que foi melhor, tá? Flamengo, pra mim, foi o melhor. Botafogo foi o segundo melhor. Fluminense, terceiro melhor. E o Palmeiras, o pior. Então, com esses votos do Amêndola, a gente pode cantar aquela chupa Palmeiras, chupa Palmeiras, chupa Palmeiras. Vai, Fernandão! Para alegria do job. Concordo com o relator. GV, mas só uma palavrinha. Tem um cara que está sempre acompanhando a gente aqui, mandou um beijo para você, pro Flavinho, nosso querido Paulo Nunes. Pô, mandou um abraço por estar acompanhando o programa, tá tranquilão, relaxado, falou que tá vendo o programa lá, mandou um abraço para todos nós aqui. Por que o Paulo Nunes não tá em Orlando aqui com o time do Sport TV? Eu vi, vi Escobar, vi o Eric Faria, vi a galera toda aqui no jogo do Flamengo, cumprimentei a galera. E Paulo Nunes está em casa com a perninha pro alto? Tá certo, GV, Paulinho. Eu não sei onde ele está com a perninha pro alto. Você que disse que ele está em casa. Também não tenho nada com isso. Paulinho, eu te amo, meu maravilhoso. Tamo junto, irmão. Craque do Palmeiras, do Grêmio, de tantos outros clubes. Eu queria que o Paulo Nunes depois passasse pra você, pro Fernandão, uma mensagem pra dizer pra gente quem foi o professor do carioquês pra ele. Porque ele já tá falando com X, tá parecendo até um carioca já. Agora quem veio novinho, muito bem. Fernandão, pode enumerar pra mim parar de mureta, por favor? Não, mureta não. Já falei. Estou de acordo com o relator Flávio Amêndola. Mas vocês ainda vão explicar, tipo assim, é isso por isso e que se lasque o mundo que não me chama Raimundo, é isso? Como todo mundo passou de fase, o comportamento que as equipes tiveram dentro do campo... Pelo comportamento, tá parecendo dono de creche, pô. É criancinha isso mesmo, que se comporta GV. com a estrelinha. É isso, nós somos determinados pelo comportamento que a gente tem. O Flamengo teve um comportamento muito interessante contra o Chelsea, mandou no jogo, né? O Chelsea mesmo saindo na frente, não teve as ações da partida. O Botafogo fez um jogo muito legal contra o Paris Saint-Germain, tem que falar isso aqui. O Fluminense, a mesma coisa contra o Dortmund, mesmo não vencendo, mesmo empatando 0-0. E o Palmeiras teve dificuldade com todas as equipes que jogou. Foi difícil no segundo tempo, principalmente, do primeiro para o segundo tempo, contra o Porto. Teve dificuldade contra o Al Ahly, mesmo vencendo. E contra o Inter de Miami, a gente viu o jogo. O Palmeiras empatou na Bacia das Almas. Eu acho, GV, que o Palmeiras foi assim, só teve aquele jogo contra o Porto, depois não conseguiu jogar mais, na minha avaliação. O Fluminense fez um grande jogo contra o Borussia, contra o Santos tomou um susto, mas teve um bom poder de reação, e aí contra o Mamelodi deixou um pouco a desejar. Eu acho que o Botafogo, a maior vitória dessa Copa do Mundo de Clubes foi a do Botafogo em relação ao PSG, porque eu acho que a distância era muito grande, pelo menos antes da bola rolar, para muita gente, inclusive para mim. Mas eu acho que, no contexto geral, dentro da fase de grupos, dos 3 jogos, aí eu acho que o Flamengo foi melhor. E a gente também tem que pontuar. O grupo do Flamengo é bem mais simples do que o grupo do Botafogo, nesse aspecto de comparação. Mas a vitória do Flamengo dominante em cima do Chelsea, depois uma vitória tranquila contra o Esperance na estreia, e agora contra o Los Angeles, já estava classificado na primeira colocação, deu para preservar alguns jogadores. Então é por isso que eu coloco o Flamengo acima do Botafogo nessa campanha. Mas se a gente for parar para ver os jogos, eu ainda acho que a vitória do Botafogo sobre o PSG, ela para mim foi a maior vitória dessa Copa do Mundo de clubes, de um clube em cima do outro. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, olha só. Palmeiras e Botafogo disputam ali não só as oitavas de final, mas também uma premiação milionária. Pessoal, a classificação para as quartas de final ali da Copa do Mundo de Clubes representa nada mais do que uma conquista esportiva para o Palmeiras ou para o Botafogo. O clube que avançará ali
garantirá o recebimento de 71 milhões de reais, valor significativo ali e semelhante à premiação destinada ao campeão da Copa do Brasil de 2025. A quantia reforça ali a relevância econômica do confronto e pode ter ali um impacto direto no planejamento financeiro da temporada. Aliás, os dois clubes ali já arrecadaram ali cifras expressivas nessa edição do torneio. O Palmeiras, que terminou na fase de grupos na liderança do grupo A com 5 pontos, embolsou cerca de 147 milhões de reais. Similarmente, o Botafogo, mesmo encerrando a classificação de segundo lugar, acumulou os mesmos 147 milhões de reais. A diferença entre eles esteve no desempenho. Enquanto o clube paulista somou uma vitória e 2 empates, o alvinegro venceu 2 vezes, mas sofreu uma derrota para o Atlético de Madrid. Os aspectos técnicos: o Palmeiras avalia ali mudanças na equipe titular. Um dos pontos de atenção está na disputa ali por uma vaga no meio-campo entre Maurício e Rafael Veiga. O primeiro começou contra o Porto ali, mas perdeu espaço nos jogos seguintes. Contudo, quando acionado ali no segundo tempo, teve atuações destacadas, com uma assistência contra o Al-Ahly e um gol contra no Inter de Miami, conforme Abel Ferreira ali explicou, e escolha ali por Veiga se deveu ali à experiência em momentos decisivos. Entretanto, o desempenho de Maurício reacendeu a dúvida e o meia tem apresentado bons números, passe certos, finalizações em várias quebras nas linhas adversárias. Contra o Inter de Miami, por exemplo, entrou no segundo tempo, marcou o gol de empate e manteve alto aproveitamento nas ações ofensivas, conforme Abel Ferreira ali pontuou. Abre aspas, há jogadores que quando iniciam ali não têm o mesmo rendimento do que entram no banco, fecha aspas, mas destacou estar satisfeito ali com a resposta do atleta. Eventualmente, outras mudanças podem acontecer. O retorno de Aníbal Moreno é avaliado pela comissão técnica, embora o treinador ainda não tenha ali contado com o elenco completo nos treinos mais recentes. Restam 2 sessões entre os confrontos, o que deixa a definir ali a escalação final. E de modo, a decisão entre Maurício e Rafael Veiga segue como um dos pontos mais observados ali nos bastidores do clube paulista. O duelo entre Palmeiras e Botafogo acontece neste sábado, dia 28 de junho, às 13 horas horário de Brasília, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O vencedor garante vaga nas quartas e permanece vivo na busca ali pelo título inédito da competição. Pessoal, e o Botafogo que segue ali, né, pessoal, um desfalque importante, que é o Gregory, né, porque ele tomou 2 cartões amarelos nessa competição, e 2 cartões amarelos já é o suficiente para deixar fora de uma partida, e possivelmente voltará ali se o Botafogo avançar. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa aquele comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, já se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus, tenha uma excelente quinta-feira e até a próxima notícia. Valeu, pessoal.